Quem tem coragem de ser o que é? Quem tem coragem de ser realmente livre? Como uma criança que ainda não sabe as regras da sociedade, que não conhece as etiquetas, as máscaras sociais. Éramos mais felizes quando éramos tão inocentes? Será que éramos mais felizes justamente por isso? Porque a gente não estava preocupada se ia ser julgada, não estava preocupada em fazer certo. A gente só era o que a gente era. No nosso momento, na nossa época mais primitiva, mais selvagem. Essa é a energia sugerida para essa semana. A carta do Deus Cornífero vem nos lembrar a importância de sermos quem somos. Trazer à tona a coragem de ser aquilo que você é. Esquecer um pouco as etiquetas, as normas, aquelas regras que nos foram ensinadas de ter que comer de boca fechada e sentar de perna fechada e blá 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 blá. Busque se colocar em lugares em que você se sinta à vontade. E quando não possível, treine se sentir à vontade, mesmo naqueles lugares em que você acha que pode não ser bem-vinda, pode não ser bem vista. Se permita ser mal vista. Se permita ser vista como uma pessoa verdadeira consigo mesma, que não se esconde através de uma versão civilizada. O Deus Cornífero, ele vem falar sobre vitalidade, energia, alegria. Quando a gente passa muito tempo, normalmente uma vida inteira, sendo quem a gente não é, para poder caber em moldes que a gente mesmo às vezes se impõe, né? Não é só a sociedade ou a família, não. A gente mesmo às vezes se julga mais do que os outros. E aí fica tentando se encaixar, tentando ser mais civilizado, e não vive quem você é. Isso vai drenando a sua energia vital. Você vai perdendo cada vez mais o interesse, a vontade, a própria vitalidade. Por quê? Se você não está sendo você, então o seu ser, a sua pessoa não tem importância, né? Então vai deixando de existir. O Deus Cornífero vem pedir para trazer leveza, para trazer alegria no seu dia a dia, para trazer liberdade. A gente pode associar o Deus Cornífero ao Deus grego Pan, que é também o Deus da natureza, o Deus da floresta, o Deus da juventude eterna, da liberdade, da alegria, da diversão, da celebração, da música, do aproveitar bem a vida, aprender a conhecer os seus desejos e a se permitir satisfazê-los sem culpa, com a inocência de uma criança, com a verdade de uma criança. A sincronia é tão mágica que no baralho cigano saiu uma carta similar. Como previsão para essa semana, que vai de 27 de julho a 3 de agosto, a gente tem a carta da criança, que prevê leveza, alegrias, coisas novas chegando, crianças novas chegando, inocência, ingenuidade, que isso tem os dois lados, né? A gente sabe, é importante a gente se permitir ser inocente às vezes, mas ao mesmo tempo com cuidado para não se deixar enganar ou para não se iludir com certas coisas. A carta da criança pede que você tenha a inocência no sentido de se permitir entender que você não sabe tudo e você ativar a curiosidade, a busca pelo novo. Esquecer a preocupação de ficar fingindo que é alguém
e buscar de repente quem você é de verdade. Como uma criança que está se descobrindo agora, que ainda ninguém te falou como é que você tem que ser ou como é que não pode ser. Comece de novo. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer. Eu sou a cartomante Lorena. Se você não está inscrito, já se inscreve, deixa o seu sininho, marca aí o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Normalmente eu tenho postado aos domingos pela manhã, já para você começar a sua semana informada no que está por vir, se preparar para as energias que estarão predominantes. Então estamos falando aqui sobre a semana que começa amanhã, dia 27 de julho, e vai até o dia 3 de agosto. E como eu estava dizendo, a sincronicidade é realmente uma coisa mágica, né? As cartas que eu trago toda semana, eu não escolho as cartas. Elas vêm, né? Assim como numa consulta, assim como no mapa cósmico que a gente faz. E aí, essa carta do Deus Cornífero, que está te lembrando a ser mais espontânea, mais primitiva, mais selvagem. Desperta a mulher selvagem que está em você, desperta o homem selvagem que está em você, mantendo sempre a civilidade. No sentido de, né, não vamos cometer crimes, não vamos desrespeitar as pessoas. É o ser humano selvagem em sua versão consciente, entende? A criança que prevê essa liberdade de ser quem é, mas também deve se atentar para não fazer peraltices exageradas, né? Não vai fazer irresponsabilidades, porque você pode ser uma criança, mas você é uma criança consciente. Se não é, trabalhe-se a ser. Porque ninguém merece uma eterna criança grande, crescida, né? Então, assim, vamos aliar a maturidade e a leveza. Vamos nos inspirar na sabedoria que tem a criança, antes de ela ter a mente detonada de corrupção, no sentido de você não pode ser assim, não seja aquilo, não seja isso. Antes dessa formatação, a criança ela tem a sabedoria de ser verdadeira. Por isso que crianças normalmente têm uma intuição mais aflorada do que os adultos. Ela pode não entender, ela pode não saber do que se trata. É uma semana que pede essa leveza pra gente encarar as coisas com um pouco mais de esportividade, não levar as coisas tão a sério. Pede um contraste, não é, com a semana passada, que foi uma semana um pouco mais densa, uma semana um pouco mais triste. Essa semana a gente pode ter esse equilíbrio, a gente pode ter sentir essa leveza e buscar também. Se permitir brincar, se permitir dormir até mais tarde, se permitir não se cobrar tanto. Não se apegar tanto a uma seriedade. Como é que aqui a gente está falando de uma juventude, né? De se manter jovem como uma criança, como um adolescente. Então você não pode ser jovem e ser carrancudo, ser extremamente sério, ser um rabugento. Vamos equilibrar isso essa semana. Por mais que você possa estar numa situação triste, vamos tentar sair um pouco dessa fossa. A energia para evitar é a carta do caixão. Estagnação, excesso de seriedade, de dar as coisas por encerrada. Não é um momento para finalizar nada, não é um momento para encerrar nada, não é um momento para fechar nada. Também não é um momento para desistir. Continue sonhando como uma criança. Seja leve. Evite o peso da estagnação, da procrastinação. E o baralho sugere ativar a carta, as comunicações. Exercite se comunicar com clareza. Esse é um tema que tem sido recorrente, né? Às vezes de forma diferente, com carta diferente, mas essa energia da comunicação, a carta da criança também fala sobre comunicação. Comunicação com leveza.
Essa carta fala justamente sobre dialogar, sobre se comunicar e registrar as coisas, para não perder nada, para não esquecer nada, para não ser desmentido em outro momento. Como é que fala? Documente as coisas, guarde as coisas. Olhe seus documentos, como é que estão, se estão em ordem, se estão ok no lugar, se não precisa fazer alguma renovação. Ter atenção no que está falando, não falar demais, evitar falar o que não sabe, evitar falar fofocas, evitar contar segredos seus e dos outros. Lembre-se que tem a previsão da criança no sentido também de uma ingenuidade. Então, já está sabendo que tem essa possibilidade de uma ingenuidade, não seja ingênua. Não sai por aí tagarelando demais. E também tenha essa perspicácia de registrar as coisas. Tenha atenção aos mal-entendidos. Se certifique que entendeu o que está lendo ou o que está ouvindo e que foi bem entendida. Pergunte, você entendeu isso e isso? Repita aí, por favor, para ver se você entendeu. Pergunte a pessoa, para não restar dúvidas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você, ajude você nessa próxima semana que entra. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e que todos sejamos felizes nessa terra. Um beijo e uma ótima semana.